O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Isaías 40, 26. Você não precisa abrir, só acompanha comigo aqui. Diz assim, Isaías 40, 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas elas chama pelo nome. E tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Sabe, Isaías 40, 26 eu acho maravilhoso, porque ele começa a falar a respeito da grandiosidade de Deus, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, nessa manhã. Eu quero falar sobre filhos limitados de um Deus sem limite. Porque uma das coisas que Deus tem falado comigo nos últimos dias é a respeito dos limites que eu tenho encontrado, e a grande pergunta que Deus tem me feito é: filho, quem tem estabelecido os limites diante de você? Eu estava no Next Conference há 2, 3 semanas atrás, e Deus me fez 3 perguntas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. E se você puder, anota isso em nome de Jesus. Se eu pudesse dar um tema, pode botar só um pouquinho mais baixinho. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, esse tema seria uma vida sem limite. Você pode repetir isso comigo? Diga, uma vida sem limite. Isso, fala mais uma vez, só para você gravar isso. Diga, uma vida sem limite. Sabe, a vida inteira a gente ouve falar que a gente precisa ter limites. Isso é real. Na nossa vida a gente precisa ter limites. Na nossa casa com os nossos pais a gente precisa ter limite. Quando a gente casa a gente precisa ter limite. A grande questão é a gente saber quais são os limites que a gente precisa respeitar, porque alguns deles são saudáveis e outros nunca precisariam ter existido. O grande problema é quando a gente respeita mais os limites que não foi Deus quem impôs, do que aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu estava no conference e a gente estava com o tema da conferência era Fly High, voar alto. Eu comecei a orar, eu falei, Deus, me dá uma palavra para que eu possa impulsionar os jovens a voarem mais alto, porque parece que em alguns momentos a gente está em stand-by. Eu vim no carro para cá conversando e eu fui perguntando pro Giliardi, eu perguntei, mano, como é que é a igreja aqui em relação à cidade? Quantos % da cidade são cristãos? E ele foi falando, cara, tem grande parte da cidade que é cristão, a igreja está crescendo, mas tem muita gente que, por mais que seja cristã, parece que está em stand-by. E aquilo parece que virou uma chave dentro de mim. Eu falei, uau, stand-by. Sabe qual a loucura de viver em modo stand-by? É que a gente está conectado. Você já viu um DVD em modo stand-by? Falei algo que quase nem existe mais, né? DVD, ok. Vocês sabem o que é DVD, gente? Vocês chegaram a usar um DVD? Era um aparelhinho preto, você colocava um disco dentro e... Era tipo Netflix, só que precisava de um disco para funcionar. Era tipo isso, ok? Isso era um DVD. Se você olhou para um aparelho de DVD em modo stand-by, ele está conectado na energia elétrica. Ele está prestes a funcionar. Ele está apto a funcionar. Mas por que não funciona? Porque não liga. Ok. O que seria um jovem em modo stand-by? É alguém que está conectado, mas não funciona. É alguém que está dentro, mas não flui. É alguém que sabe quem é, mas não caminha à altura da identidade que tem. É alguém que ouve falar sobre chamado, mas não vive chamado. É alguém que ouve falar sobre propósito, mas não entendeu o propósito que tem. Ei, preste atenção. Você sabia que grande parte do Brasil hoje se diz cristão? Agora a grande pergunta para nós é, se grande parte da nossa nação se diz cristã, por que os números não têm mudado? Por que a violência não diminui? Por que o divórcio aumentou 180% nos últimos anos? Por que o número de jovens que têm engravidado antes do casamento tem aumentado? Por quê? Porque tem muita gente em modo stand-by e acha que pelo fato de estar numa igreja já é suficiente. O que eu vim falar para você nessa manhã é que Deus não te chamou apenas para estar numa igreja. Deus te chamou para ser igreja. Ele não quer que você preencha um banco vazio, não. Ele quer que você seja a morada dele. Ele quer que as pessoas olhem para você e você se torne um novo endereço de Deus. Você está comigo? Diga amém.